começando mais um Diário Cast, o podcast da construção civil. O assunto de hoje é sobre a prevenção e segurança dos nossos clientes. E para falar sobre isso, ele que atua em todas as fases do projeto de um prédio, né? Ele fica desde o início até ele ficar lá pronto. Um dos, se não o mais antigo fornecedor da Monte Belo, porque ele está aqui desde o primeiro prédio da empresa há 20 anos atrás, gente. Então, com nós aqui hoje o Rafael da Apaga Incêndio. Seja bem-vindo. Oi, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, né, de estar trazendo... a gente poder agregar em alguma coisa. Para Monte Belo, a gente já trabalha, como tu falou, acho que a gente fez o primeiro prédio da Monte Belo, edifício Monte Belo, homônimo da construtora, e trabalhamos todos os projetos da construtora desde então, tanto na fase de projeto quanto de execução, né? A gente projeta ele lá no início, junto com a parte da arquitetura. Eu brinco com o Alberto que eles projetam um negócio legal e a gente estraga, né? Porque muitas vezes eles projetam uma escada, linda a escada. Eu digo, cara, não dá a escada desse jeito. Ah, mas porque eu falei, não, por isso, isso, isso. Ele falou, Rafael, mas vai ficar feio. Eu falei, eu sei, mas aí não passa. Mas fica seguro, né, Alberto? Vai ficar seguro. E o Alberto, tá, mas não tem. Daí a gente discute, tanto é que a gente reúne constantemente, né, para alinhar algumas coisas de projetos por conta dessa importância, né? Então já são, não vou saber de cabeça agora quantos projetos ao todo eu fiz para Monte Belo, que além dos prédios, eu fiz as salas da Monte Belo, eu fiz a sede, que fomos nós que fizemos. Então já é um namoro longo, assim, que a gente tem desde então com a Monte Belo, da fundação. É verdade. Ô, Rafa, até era bom a gente já explanar um pouco para quem está nos ouvindo como é que tu atua dentro aqui da nossa empresa. Para quem é leigo em construção, saber que nós vamos falar de projeto de incêndio. Então, desde para uma obra nascer, a primeira coisa mais importante é a segurança de quem vai morar lá. Então, o projeto de incêndio já parte do início e depois também lá no fim, quando se executa o projeto e tem que conferir para ver se ele realmente é aquilo que lá no início estava escrito. Isso. Como é que funciona esse processo todo? O processo já inicia na fase embrionária mesmo do projeto, quando já nasce a concepção, assim, a ideia do projeto. Nós, juntamente com o pessoal da arquitetura, a gente já consegue alinhar e alinhando na fase esboço mesmo. A gente quer fazer um prédio de X andares, com tantos apartamentos, tantos mil metros de área. Para nós, uma das coisas assim, que importa muito, tipo área de corredor, tamanho de área de corredor, para a gente já começar a definir tipos de escada, tipo se vai ser uma escada pressurizada, que é um tipo de escada que a Monte Belo é pioneira na aplicação desse tipo de escada aqui também em Torres. No edifício Corte Maggiore, foi o primeiro prédio de Torres a ter uma escada com pressurização. Que é o quê? É um sistema que ele capta o ar da rua e joga ar puro para dentro da escada, fazendo uma troca sem precisar nenhum tipo de acionamento manual. Ele é Caso totalmente aconteça automático. alguma coisa de incêndio, isso seria natural. Ele entra natural. Foi disparado o alarme de incêndio, automaticamente entra o motor. Vai entrar, é um motor grande, assim, que ele até faz um barulho muito alto e ele injeta ar puro dentro da escada. A gente testou, acho que o Corte Maggiore tem uns 2 anos atrás. E a gente achou que não iria funcionar, porque como nunca tinha pego fogo no prédio... Nunca precisou ser acionado, Nunca precisou né? ser acionado. E a gente ia fazer uma vistoria preventiva. Até foi a Monte Belo que solicitou uma vistoria preventiva do prédio. E até comentei com o pessoal, falei, cara, não tem como esse motor funcionar, deve estar mais de 10 anos ali. E quando a gente bateu a chave ali, ele funcionou normalmente. Olha só. A gente achou engraçado, porque encheu o prédio de poeira, porque ele acabou acumulando poeira dentro dos dutos, mas funcionou. Então, a gente sabe que os prédios estão seguros, né? Então, voltando à questão dos projetos, a gente inicia na fase embrionária junto com a arquitetura, e quando ele chegou no final mesmo, nós entramos concomitante, a arquitetura entra na prefeitura e nós entramos nos bombeiros, solicitando o parecer dos bombeiros para que seja analisado de acordo com a legislação. Saindo a aprovação, ele é emitido um documento chamado certificado de aprovação. Posso dar uma pausa? Esse projeto inicial, quando ele é aprovado para executar, ele é aprovado pela prefeitura. Ele é aprovado um pela prefeitura, o arquitetônico pela prefeitura e um pelos bombeiros. Ah, tá. Lá no início já é pelos bombeiros. Isso, ambos já saem iguais. Tá. Então, uma das preocupações que a gente tem, porque a gente sabe que nem tudo que está no papel vai funcionar 100% na fase executiva. Entendi. E nesses anos de podcast e do Diário Cast, né, deve ter visto que várias coisas que a gente projeta muitas vezes não vai ficar tão legal executado e a gente muda no transcorrer do caminho. Então, a gente tem um acompanhamento também ali bimestral, trimestral de algumas obras da Monte Belo, e não só da Monte Belo, mas de outros projetos que nós capitaneamos, para que a gente
consiga alinhar ele sempre da forma que está sendo executado. Alguma alteração que for feita no transcorrer da obra, nós já alteramos no Corpo de Bombeiros também. Ah, já vai tudo junto. Isso, até porque para não chegar lá no final e a gente for ver, mas tinha isso aqui que mudou. A gente volta para a estaca zero. Entendi. Em tese. Então, provar tudo de novo. Daí. Isso, e automaticamente atrasa o habite, porque hoje um dos documentos que é um dos balizadores para a liberação do habite é o alvará dos bombeiros. Olha só a importância disso. Sim, hoje eu brinco que eu acho que é um dos documentos mais importantes, se não o mais importante, como citou ali, né? Porque algumas outras licenças saem, mas a do UABITS, que é o documento final, né, para a liberação do prédio, ele não sai sem o alvará dos bombeiros. Pois é, eu acho que é o único projeto que ele é, depois de executado, conferido por alguém. Isso. Porque, por exemplo, o projeto arquitetônico não vai ninguém lá na obra depois ver se está igual. Projeto de fundação, ninguém vai lá conferir. Dificilmente, claro que uma pessoa como segurança do trabalho vai conferir, mas nada relacionado a isso. Sim. Imagina só o único projeto que consegue ter então, o único projeto hoje que tranca um habite de um prédio é o projeto dos bombeiros. Então, a gente tem esse cuidado, até porque é mais fácil a gente levantar do que quebrar com o rompedor depois, né? Nossa. Tivemos agora, semana passada, retrasada, estivemos numa obra no Colina del Faro e foi feita uma alteração ali e a gente viu que iria impactar isso de alguma forma para a concepção do prédio, para algumas questões de sistemas. A gente, como o Colina está numa fase bem acelerada e o pessoal a gente vê que a obra está andando muito rápido mesmo. Qual foi a nossa preocupação? Protelar demais a nossa parte e depois ter que estar quebrando parede ou mudando alguma coisa. Então, o que a gente fez? Né? A gente agendou uma reunião na segunda-feira com o Alberto, segunda-feira agora. Segunda-feira passada, desculpa, a gente estava lá às 9 da manhã, a gente estava no escritório do Alberto em Porto Alegre para alinhar questões relacionadas ao Colina. Já alinhamos, já está sendo executado, já de acordo. Então, já estamos entrando, essa semana, acho que sexta-feira, estamos entrando com um novo projeto, né? Do Colina, com a atualização dele, que já era um projeto aprovado, que sofreu uma alteração. Então, a gente procura ter esse cuidado para não chegar lá no final e eu chamar vocês, agora tem que quebrar essa parede, tem que abrir porta, fecha aqui, abre ali. Então, isso dá um transtorno muito grande. Então, uma das coisas que a gente busca sempre é ter esse acompanhamento muito próximo, assim, né? Então, a gente tem a questão do Colina, mas hoje, como até estava conversando antes ali, hoje a Monte Belo dá um portfólio de projetos muito grande, porque os diversos tipos de projeto que eu posso fazer, a Monte Belo tem. Então, é um portfólio bem completo para nós, assim, os prédios da Monte Belo. E é importante também a gente salientar que o projeto de incêndio, ele é diferente para cada situação. Uma loja, por exemplo, onde tem uma circulação maior de pessoas, uma loja térrea do que um empreendimento, um prédio, né? Então, como é interessante, né? Sim, isso tudo vai definir uma das questões principais que a gente calcula sempre, população, né? Porque a maior preocupação é com o combate a incêndio, mas também com a evacuação do prédio, né? Claro. Então, uma das coisas que a gente sempre pensa é que o cálculo de população das pessoas que vai ter no prédio, o pessoal sempre diz, mas um prédio de veraneio vai morar pouca gente. Para nós não interessa, porque eu não tenho um limitador de assim, de dezembro a março tu pode usar tanto, a tal mês tantas pessoas. Não, o prédio ou pode não ter ninguém, só o zelador, como pode o prédio estar lotado com ocupação máxima. Então a gente calcula as saídas de emergência e dimensiona todas elas, tanto as escadas quanto as portas, de acordo com a população, para que tenha uma evacuação segura e num tempo hábil, né? Rafael, e até qualquer tipo de comércio, de indústria, tem que ter essa aprovação. Sim, todos. Não interessa se o estabelecimento for para um escritório de advocacia e contabilidade, que é 2, 3 pessoas. Não, indiferente. Tanto é que o nosso menor projeto, ele tem 4 metros quadrados, é um chaveiro. Até chaveiro. Até chaveiro. É o nosso menor projeto mesmo. Tem 3, bem exato, são 3,90 metros quadrados. Meu Deus. É minúsculo. E tem projeto de incêndio, tem o extintor de incêndio. Pode parecer redundante? Pode. Mas um princípio de incêndio que dê ali, ele com o extintor, por ter o extintor, ele combate o incêndio, ele salva o patrimônio dele. Da mesma forma que nós temos prédios com, 6, 7 mil, 20 mil metros quadrados, assim, fizemos agora há pouco tempo para Monte Belo, com a imensidão de andares. Então, a gente tem... a gente atende torres eólicas também. Fizemos projetos, somos responsáveis por boa parte dos parques eólicos do Rio Grande do Sul. Olha, gente, a responsabilidade dessa criatura aqui.
A gente teve uma reunião agora há pouco tempo, foi o mês passado, com o pessoal do Rio, que a gente está alinhando um projeto a nível global de prevenção contra incêndio em parques eólicos, né? Um dos diretores do Parque Eólico aqui de Osório participa disso, então a gente tem estudado formas de minimizar, porque tem um extintor embaixo da torre e um em cima da torre. Olha! Aí tu imagina que para te subir na torre, ou tu sobe por uma escada, ou tu amarra um cinto e bota um gancho e ele te puxa tipo um guincho de obra. Então as duas formas de subir numa torre eólica. Se dá um incêndio na parte de cima da torre, não tem ninguém lá, mas o prejuízo financeiro deles é muito grande, não só da perda da máquina, mas daquilo não tá gerando energia, não tá monetizando o parque para que é a finalidade dele. Então a gente está desenvolvendo um projeto, já tem em torno de 3 anos que a gente está pensando, alinhando e desenhando projetos para que a gente consiga ter um sistema automático de extinção de incêndio seguro, economicamente viável, porque hoje existem formas de extinção de incêndio automáticas, só que economicamente ele não é viável. Sei lá, gastar 2, 3 milhões por torre, compra é mais uma fácil nova, deixar né? queimar e compra nova. Tem seguro. Então, mas a gente tem pensado nisso, então a gente atende um portfólio bem grande, assim, de edificações. E eu acredito que aqui em Torres também vocês atendam todas as construtoras, né? Atendemos todas as consultoras hoje. Hoje Monopolizaram o mercado, é tudo com vocês. eu não vou dizer que eu faço 100% de todas as construtoras. Hoje, que eu tenho, assim, a maior abrangência hoje são em torno de 4 construtoras que eu atendo completamente. A Montebello é uma delas, que eu atendo todos os projetos de fase inicial, acompanhamento e fase final e execução. Pegamos esse ano, a gente nunca tinha executado a coluna de incêndio, a gente sempre acompanhava a coluna de incêndio. Não executavam antes? Não, antes o próprio hidráulico, os hidráulicos das obras executavam. E por uma questão de demanda que surgiu de mercado, a Montebello nos contratou, a gente já finalizou a coluna de incêndio de Milano. Que legal. E estamos vendo agora a do Colina del Faro. Olha, gente, eu até nem sabia o que era essa coluna de incêndio, até que ter que fazer o nosso roteiro aqui do podcast. Até aproveito que tu fale, né, Rafa? Aqueles canos vermelhos que a gente vê nas áreas de circulação, tudo isso. Como é que é? A coluna de incêndio ela consiste, então, no reservatório, né, que se chama Reserva Técnica de Incêndio. Então, ela é dimensionada de acordo com a classificação da edificação. Geralmente gira em torno de 10 mil litros de água só para incêndio. Então, todos os prédios hoje, inclusive o Colina é um que vai ser colocado mais 2 caixas de incêndio, justamente para não impactar no consumo do prédio. Então, vai ter as caixas do consumo e mais 2 caixas de 5 mil litros para suprir a água necessária para o incêndio. Então, é uma coluna que desce na vertical, toda ela em ferro galvanizado, porque a gente está muito próximo da praia. Então, um dos cuidados que a gente sempre tem, um material de qualidade, que vai resistir à corrosão. Então ele é pintado com um fundo especial e pintado com tinta vermelha para que, se um dia quebrar a parede, tu identificar que aquilo é um cano de incêndio. Caramba, né? olha, eu não sabia. E aí, com isso, ele vai uma motobomba que a gente dimensiona, porque não é só ter a água e a mangueira. Se tu não tem a pressão suficiente, ela joga nada, né? menos do que daqui no outro lado da mesa. Porque é uma vazão muito grande de água, mas a gravidade não ajuda. Então a gente faz um cálculo, dimensiona uma bomba de incêndio para que nos andares menos favorecidos, que seriam os mais altos, mais próximos da caixa d'água, ele tenha uma vazão suficiente de 8 metros para que te dê um combate seguro. Caramba, até isso tem que pensar na pressão da água. Sim. Eu não sabia nem que tinha caixa d'água de incêndio. Não, e tem. Ô, Rafael, então eu queria até que tu falasse quais são as situações que tu tem que aplicar numa obra. A coluna a hidráulica, luzes também, iluminação. Luzes de emergência, alarme de incêndio, sinalização, extintores, corrimão. Hoje, pra gente... pra resumir, assim... fatores, gente. Tudo isso é avaliado e depois aprovado pelos bombeiros. Tudo avaliado. Hoje, para fazer um projeto... Vamos pegar um projeto base, que a gente chama aqui em Torres. O projeto base aqui em Torres é com mais de 3 andares. A maioria dos prédios em Torres hoje estão sendo feitos com mais de 10 andares. Então, vamos pegar um prédio base, que é um prédio de 10 andares. A gente vai usar, no mínimo, em torno de 25 a 30 legislações diferentes para conseguir fazer esse projeto. Porque a gente tem uma legislação de extintor de incêndio, a gente tem uma legislação de instalação de extintor de incêndio, a gente tem uma legislação de fabricação de porta corta-fogo, tem uma legislação de aplicação de porta corta-fogo. Então, são muitas variantes que tem que a gente não pode errar, porque o impacto financeiro, o impacto de tu fazer uma obra e depois tu ter que estar quebrando para consertar,
entende que é muito grande, tanto para a imagem da empresa, tanto da minha que faço, quanto para vocês que vão estar entregando. Daqui a pouco vai ter um cara arrancando todas as portas do prédio de vocês, porque talvez estivesse errada. Sim. Então é uma coisa que a gente cuida muito, assim, é a questão das portas corta-fogo, que envolve uma quebra maior se tiver que mexer, né? Mas no projeto num todo, são em torno de 25 a 30 legislações, se não mais, que a gente utiliza. Então, prédios de 3 andares, em tese, são mais simples de fazer, até 3 andares, porque ele vai o básico. Quem vem a ser o básico? Extintor, iluminação de emergência e as placas. É isso aí. Tem isso, atendendo as distâncias, atendendo todos os critérios ali, ele tá aprovado. Mas como esse projeto tem que prever várias situações, porque tu tem que, por exemplo, prevenir que o incêndio não aconteça. Se ele acontecer, tu tem que ainda dar um jeito de ele ser controlado, e se ele não for controlado, tem que dar uma situação Que não morra ninguém. Que não morra ninguém ou que consiga evacuar o prédio. Então, é muita coisa para a parte de incêndio, né? Porque, na verdade, o projeto de incêndio, a gente sempre brinca que o projeto de incêndio em si, ele não salva ninguém. Porque é papel. É papel. O que vai salvar é o quê? É quando a gente senta para analisar um projeto, estudar um projeto, é a gente pensar no incidente. A gente pensa no incidente, a gente pensa se der um incidente em tal andar, como as pessoas vão sair. Então a gente tem que sempre pensar no desastre. Desculpa. A gente sempre tem que pensar no pior. A gente pensa no prédio pegando fogo. A gente olha pro prédio, a gente imagina se der um incêndio, o que acontece. Meu Deus, que loucura. E o alarme de incêndio, como é que ele funciona? Ele é um alerta para se caso acontecer, mas como é que ele é, assim, Isso. O diferente iniciado? do que muita gente acha, até para já expor aqui, né? Ele não vai disparar no corpo de bombeiros. Não. Não. Ele é um alarme que tem em todos os andares, que ele é ligado em uma central que fica junto à recepção. Tanto é que a legislação nos diz que a central de alarme de incêndio, ela não pode estar a mais de 5 metros da entrada do prédio. Por quê? Eu moro no 10º andar, deu um incêndio. Eu vou lá, disparo, é quebrar um vidro mesmo, quebro o vidro e evacuo o prédio e chamo os bombeiros. Tá. Quando os bombeiros chegar, eles vão olhar o quê? A central de alarme de incêndio. Vai estar piscando o quê? 10º andar. 10º andar, lá embaixo, Lá uma embaixo. portaria. Ah, que legal. Então, por isso que muitas vezes, e é o que eu brinco com o Alberto, que eles fazem negócio bonito e a gente estraga. Aqueles rau maravilhoso, vem aquele Isso aí. caixa vermelha Uma ali caixa embaixo. vermelha lá embaixo. Mas a função dela é ficar feia pra se destacar, né? Claro, pra que ela se destaque, chamar a atenção ali. Então, quando o bombeiro entra, a primeira coisa que ele vai olhar, a central de alarme de incêndio está disparada, vai estar lá, 10º andar. Foi o 10º andar que nos chamou. Então, a gente já... Que teve um incidente, né? Nossa, eu me lembro até na entrega foi do Pilbelli, eu acho que foi. Que tá a caixa, assim, bem na entrada, no hall, assim, na porta. Daí uma cliente foi lá e me chamou pra mostrar aquilo ali, porque não podia estar ali, que o hall era tão bonito, colocar aquilo ali naquele lugar. E eu não sei se tinha alguma coisa aberta, alguma coisa que tinha que esperar uma vistoria de bombeiro, aí pronto, aí foi aquela situação. Mas às vezes as pessoas são muito leigas nesse assunto, né, Rafael? Porque assim, querendo ou não, o incêndio mesmo, tu vê alguma coisa pegando fogo, é muito difícil, graças às prevenções que vocês fazem. Então, isso hoje em dia não é muito comum, porque, claro, graças a Deus, tudo evoluiu muito, né? É. A gente vê que antigamente, ali, década de 60 e 70, a gente teve grandes incêndios, no Rio Grande do Sul, principalmente. Sim. A gente tem esse rótulo amargo, né, de ter grandes incêndios. Teve incêndio da loja Renner, teve incêndio, o mais emblemático, né, da Boate Kiss. Mas tivemos em São Paulo, o Joelma, o Andraus, que foram grandes prédios que foram grandes incêndios, e a gente vê que de lá para cá evoluiu muito. Hoje, o tijolo que... Eu posso falar especificamente de vocês, porque foi uma das coisas que eu conferi no Colina del Faro. O tijolo que vocês utilizam hoje, ele tem uma resistência térmica ao fogo muito superior do que o tijolo que se usava antigamente. Olha só que bom. E talvez muito superior ao que o prédio que era construído há 20 anos atrás. Então, hoje, eles têm... Se chama TRRF. É o tempo de requerido de resistência ao fogo. Então, ele vem com 4, 6 e 8 horas. Os tijolos hoje basicamente são todos eles com 6 horas de resistência ao fogo. Que legal. Então, eles têm uma troca térmica entre salas. Se der um incêndio nessa sala com a próxima sala, a parede resiste por 6 horas e a proliferação de calor para outra sala é menor também. Então, isso dá um índice menor de propagação de incêndio, que nem a gente tinha antigamente, que uma sala esquentava muito e ia passando para as outras por convecção. Ela ia esquentando, a gente tinha todo um ambiente favorável, né? Madeira, tapete, oxigênio e calor,
dava uma faísca e iniciava um incêndio. Então, hoje a gente vê que as edificações estão muito seguras, muito pela questão da exigência do projeto, do plano de prevenção contra incêndios, né? Que é essa exigência mais... que muitas vezes parece ser chato, assim. Parece, no meu hall é bonito. Eu não estou defendendo dizendo que uma central de alarme ou que uma caixa de hidrante com 90 centímetros de um extintor no hall é bonito. Sim. Mas ele é necessário, é a segurança, né? Então, é uma preocupação que se teve de não esconder o sistema, porque quando eu tiver que usar, eu não vou usar um extintor quando eu tô ali... Ou tá no escuro, não tem mais luz, Sim. não tem como enxergar. O vermelho tu enxerga, né? Ele vibra nos olhos. Sim, ele fica vivo, né? Então, claro. E é uma coisa que marca, porque todo dia tu passa na frente do extintor, aquele negócio vermelho no meio de uma parede branca... Tu vai lembrar. Vai lembrar. Mesmo que seja pra todo dia tu xingar o cara que colocou o extintor ali no meio da tua parede, tu vai lembrar. Mas quando der incêndio, tu vai lembrar que tem um extintor ali, né? E até era bom, né, Rafael? Assim, ter treinamentos. Eu acho que existe, né? Pra quando tu entrega um prédio, ter alguém treinado pra usar aquilo ali, né? Sim, foi feito recentemente agora na entrega do Vitino. Conta, não sabia. A gente fez a dona Vânia, a síndica. A gente conversou com ela, foi feita uma parte na administradora. Tinha uma sala maior com diversos moradores e foi feita uma parte no prédio porque não adianta eu dizer assim, tu usa o extintor, tu aperta aqui e funciona. Legal, eu posso te dar toda uma aula teórica aqui de extintor e tu vai terminar o podcast, tu é expert em usar extintor. Chega ali. Mas se tu não pegar um extintor na mão, tu não usar, tu não ter o fogo, o teu cérebro não identificar o que é apagar um incêndio, é muito difícil tu entender. Então a gente faz um treinamento, a gente leva um botijão, bota fogo, a pessoa apaga. Depois o Soares, que é o que ministra os treinamentos para nós, teve no prédio, explicou do alarme de incêndio, da caixa de hidrantes, então tem essa preocupação. O Vitino foi entregue agora, o alvará há pouco tempo, tá com o alvará e com o treinamento em dia. Que legal. E esse alvará, eu acredito que também ele deva ter um prazo de validade, né? E como é que se faz aí pra... O alvará hoje ele tem validade de 5 anos. Inclusive, iniciamos a renovação do alvará do edifício Terrazo. Que já faz 5 anos. Já fez 5 anos, a gente parece que não, né? Mas Nossa. passa rápido. Iniciamos a renovação do Terrazo. Renovação é super simples, é um procedimento que tem que ser feito por um engenheiro responsável, mas é um procedimento online que a gente pede uma nova vistoria e os bombeiros vão lá para conferir se não teve aumento de área, se não teve alteração, se o pessoal que achava o extintor feio não tirou o extintor e botou dentro do armário. Então, serve. Chega lá 5 anos depois, cadê aí faz um novo projeto. Tu imagina dar um incêndio, cadê o extintor? Acontece. Aí tu chega ali na parte onde tá o vermelho ali, o amarelo no chão, onde não pode botar nada na frente também. Quando vê, cadê o extintor? Acontece bastante. Deve acontecer bastante. Não, vou botar uma florzinha aqui nesse cantinho pra ficar mais bonito aqui, vou tirar o extintor. Me ligaram, foi acho que uns 40 dias atrás, que queriam fazer um armário. Daí perguntaram se podia botar o extintor dentro do armário. Eu falei, não pode. Mas o armário é pequeno. Eu falei, não, se for pequeno e ficar ao lado do extintor e não prejudicar, acessar ele, pode ser. Pode. Mandaram o projeto, olhei, podia ser. Deu um tempo, a síndica me ligou, Rafael, tem um problema. O que foi? Tu autorizou fazer um armário? Eu falei, sim, o armário do lado do extintor. Não é do lado do extintor, precisa tu vir aqui. Ai. Eles fizeram um armário pela frente do extintor, só que é um armário de uso pessoal, logo está chaveado o armário. Putz. Mas o extintor tá ali dentro. Eu acho que tá ali dentro, não consegui abrir o armário, mas subentende que esteja ali dentro. Sumiram com o extintor. Sumiram com o extintor. Acharam feio na parede. Então acontece bastante. E voltando à questão do treinamento ali, né? Ele é de extrema importância, porque um extintor de incêndio, a gente sempre explica, né? Ele não é para combater um incêndio grande. O extintor é para um princípio de incêndio, né? E a gente teve um caso muito emblemático na nossa empresa, alguns anos atrás, acredito que uns 10, 15 anos atrás, nos ligaram que tinha pego fogo num silo de arroz e queimou todo o silo e nossos extintores não funcionaram. Ai, pronto. 10 extintores, nenhum funcionou. E queimou todo o silo. Estranho isso aí, né? E aí, a gente foi lá ver, pensando como ia pagar um silo com 20 mil sacos de arroz dentro, como é que eu ia pagar isso. Quando o nosso técnico chegou, na entrada, a gente já viu o problema. Tinha um monte de coisa retorcida e queimada mesmo, queimou tudo, e um monte de extintor preto. Quando pegou fogo, eles não sabiam como usar o extintor, todo mundo jogou o extintor no fogo. Meu Deus, Na cabeça deles, o extintor ia funcionar explodindo, não sei. Acharam que ia explodir Porque não e ele ia abrir e manusear. fechar. Isso aí. Tanto é que tu tem que jogar a espuma, ou então o pó,
na base do fogo Exatamente, e não na em base- cima do Sim. fogo. Se tu jogar em cima do fogo, tu espalha o fogo. Tu piora a Tu- situação. É, Olha, eu piora não a situação. sei disso, Tu gente. tem que jogar na base dele, que é onde vai cortar a alimentação do fogo, que é o oxigênio, ou então algum líquido inflamável. É o manual de sobrevivência, isso aí todo Sim. mundo tem que ter, saber, ou ter um treinamento que fosse, né? Até aqui na empresa, eu sei que durante algum período a gente do escritório tem que fazer esse treinamento. Sim, a Nos cada 4 bombeiros anos. também, né? Isso. Tem que ter não sei quantos profissionais habilitados. São não sei. 2 pessoas a cada 750 metros. A gente... Algumas empresas nos exigem mais. A gente monta para algumas empresas. A gente fez recentemente pro Cantinho do Pescador e eles pegaram mais pessoas, assim, porque são turnos diversos, né? O interessante é sempre que tem uma pessoa de cada setor, né? Do Vitino, eu acho que a dona Vânia conseguiu... Olha, eu acho que ela conseguiu umas 7, 8 pessoas. Que beleza. Teve bastante gente interessada em fazer eu o curso. gostaria de assim. fazer até. Ô, Raiva, mas, por exemplo, eu sou dono de um estabelecimento, ou sou síndico de um prédio, eu fiz vistoria, os bombeiros, eles vão não vão sem aviso, né? Não, eles vão vistoriar alguns lugares depois que eles veem que tá vencido o alvará, Isso. provavelmente. Tá, fui multado, aconteceu alguma coisa comigo, o que eu faço? O primeiro passo dos bombeiros, eles não... No primeiro momento, eles vão identificar ali. Hoje a gente, e não falando a nível de Torres, mas a nível de estado, né, a gente tem um déficit muito grande de bombeiros, né? Então, muitas vezes a gente sai em defesa dos bombeiros, que o mesmo bombeiro que recebe o projeto ali no balcão é o que depois que fecha o expediente que vai analisar o projeto. E quando o projeto está aprovado, é ele que vai vistoriar. E quando dá o acidente, ele que vai tirar a pessoa da ferragem. Quando dá o incêndio, ele que vai apagar o incêndio. Então, ele faz tudo. Então, muitas vezes, existe uma deficiência a nível de estado, que muitas vezes vence o alvará, e muitas vezes o bombeiro não consegue ir lá, não porque ele não quer, mas muitas vezes que o estado não dá a condição real para ele conseguir fazer isso. Mas o rito normal é o quê? Vencer o alvará. Então, o que sempre indicam? 2 meses antes de vencer, tu já entrar com a renovação. Já entrar com a renovação, porque tiver qualquer percalço no caminho, tu tem tempo hábil de tu tá com o alvará em dia e tu renovar ele e continuar com ele em dia, sem ficar com aquele vazio de estar sem alvará. Mas os bombeiros, no primeiro momento, eles notificam, eles vão te notificar e vão te dar um prazo de 30 dias para apresentar um novo projeto. Então, num primeiro momento, eles não chegam a multar. Eles vão te notificar e vão te dar, tu vai ter um prazo de 30 dias, nesses 30 dias tu resolve o teu... Tu dá entrada na renovação do teu alvará, né? Então, hoje, como somos nós que emitimos os alvarás, novamente pegar especificamente a Monte Belo, a gente tem todo lá um arquivo da Monte Belo com todos os alvarás da Monte Belo, mesmo que se passou 5 anos, agora não é mais a Monte Belo responsável por pegar o caso do terraço. O terraço já é responsabilidade dos moradores e da administradora. A gente já comunica a administradora que dali 2 meses vai estar vencendo o alvará e a gente faz esse controle para não deixar vencer o alvará, né? Para não correr o risco de ficar sem. E o prazo dos bombeiros, assim, para aprovação de projetos inicialmente, ou até depois que está executado, ele é muito demorado? Já foi mais. Esse eu acho que foi a maior briga quando entrou a Lei Kiss, né? Quando entrou a Lei Kiss, ela entrou dia 27 de dezembro de 2013. Se a gente for ver a complexidade, assim, como foi porque o incidente na Kiss foi no início de 2013. E em 27 de dezembro eles já tinha uma norma pronta. Tanto é que em janeiro de 2014, menos de um mês depois do lançamento da Kiss, já tinha alterações na lei. Já tinha algumas coisas que já tinham visto que não iria funcionar. E nesse primeiro momento, eles, tanto para mim quanto para os bombeiros, jogaram uma lei, tá aqui, a partir do projeto tem que ser assim. E chegava a levar 7, 8 meses uma análise. Caramba! A primeira análise. E a gente mandava um prédio de 20 andares que eu nunca tinha feito pela Lei Kiss para alguém que nunca tinha analisado aquele projeto, que ele ia analisar depois de 7 meses, ele ia ter um monte de coisa errada. Até porque em 7 meses já tinha mudado um monte de coisa. Daí não aprovou, volta de novo. Então teve prédio que a gente levou 2 anos para aprovar. Caramba, imagina o Porque tempo. tu imagina que eu protocolei hoje o projeto. Daí esse projeto vai levar 7 meses para ser analisado. Nesse intervalo de 7 meses, eu tive 6 alterações de legislação. Logicamente, lá no final, ele vai estar errado. Claro. Então, ele estava sempre errado. Então, a gente brincava que a gente mandava e ia fazendo. Porque não existia algo conclusivo ainda, né? Mas, lógico, agora a legislação está bem alinhada, assim. Tem algumas mudanças pontuais, mas nada que fuja da curva, assim. Então, hoje, a gente tem um prazo médio, agora falando dos prazos atuais, a gente aprovou agora, eu tô com 3 aprovados ali aqui da Monte Belo. O Abruzzi, que é um projeto atípico, esse aí sim, levou 1 ano de estudo nosso, mas a gente tem o Cortile e o Punta del Sole.
são projetos que a gente aprovou em torno de 3 a 4 meses. Ah, é rápido. Então, foi rápido. Então, o Abruzzi, sim, que foi um caso Tá, não, excepcional. agora eu vou te perguntar, qual foi o projeto mais difícil de ser elaborado? O Abruzzi. O Abruzzi. Gente, o Abruzzi é o nome que a gente usa para um projeto novo que a Monte Belo está realizando, né? Não foi ainda executado, não foi elaborado, mas é uma ambição muito grande da empresa de construir um super prédio aqui em Torres, que é de 40 andares. Que é esse projeto que o Rafael... que supostamente a gente calcula que será um dos maiores prédios do estado. E o Rafael conseguiu aprovar o projeto de incêndio desse prédio aqui em Torres. Olha que maravilha, e também a responsabilidade que ele teve em relação a isso e ainda conseguir aprovar. Então, por que ele foi o mais difícil, Rafael? Primeiro, porque a legislação não permitia, né? Pois é, não poderia aqui em Torres a partir de quantos andares? De 22. Isso. Mas a legislação... E a própria legislação de incêndio não é que ela não permitia. Ela inviabilizava. É a mesma coisa eu falar que eu vou te dar uma viagem pra Disney. Não tenho dinheiro. Mas tu tem que falar uma língua extinta, tu tem que falar fenício. Não vai falar fenício, não vai ganhar a viagem pra Disney. Pronto. A mesma coisa. Não, tu pode fazer um prédio com 300 andares no Rio Grande do Sul. Só que tu tem que ter uma série de exigências que tu não vai conseguir atender. Então, qual era das piores situações que a gente tinha? Tinha que ter 2 escadas no prédio. Mas não eram 2 escadas, eram 2 escadas pressurizadas que ocupam um espaço gigantesco. Caramba. Entre 10 metros entre uma da outra. Só que daí o prédio, a torre residencial dos apartamentos ia ficar virado só em escada. Imagina. Sabe, tu ia ter quase um prédio do tamanho... A sabe, cada 10 metros uma escada. Uma escada, daí tu ia ter um kitnet de 40 andares. Sim. Então, economicamente, não valeria a pena pra ninguém construir. E aí, a gente tentou, e aí não... Eu brinco que eu não sou pai único desse filho. Eu conversei com um amigo nosso, Pablo, que é um profissional também que faz projetos na região de Pelotas. Que tem o prédio mais alto do estado hoje. Que tem um prédio... Que era, né? O Abruzzi passou, acho que uns 5 metros dele. O maior prédio vai ser nosso. Não sei se é o maior, mas vai ficar entre os 3 maiores. Passou esse, se eu não me engano, é Parque Una. Não vou me recordar agora. Eu acho que é Parque Una o nome do prédio. E aí eu comecei a buscar em profissional e falei, olha, eu preciso fazer um projeto. Se tu conseguiu. Mas não pode ter 2 escadas. Daí ele falou, eu tô com o mesmo problema. Mas eu já tenho uma luz. Eu falei, tá bom, tu tem a luz, eu não tenho ainda. Eu falei, me manda a luz que tu tem. Mandamos, foi uma reunião que ele teve com o comando e houve um entendimento. Só que esse entendimento, ele é algo muito vago. Ele é um documento oficial? É um documento oficial. Mas é o entendimento do pessoal lá. Porque daqui a pouco não é o entendimento do pessoal, que não é um consenso, porque ele não é uma lei. A lei diz o quê? Tu tem que ter 2 escadas. E aí a gente começou a brigar, e daí a gente conversou muito sobre os projetos, que ele também estava com um projeto que ele também precisava fazer, que no final o nosso ficou um pouquinho mais alto que o dele ainda, acho que ficou uns 5 metros mais alto que o dele. Adorei já. Até porque inicialmente era 37 o Abruzzi. É. E a gente estava na fase bem adiantada do projeto, onde o Alberto me liga, Rafael, o Abruzzi, assim, 40 andares. Eu falei, não é 40, é 37. Ele falou, não, é 40. Eu falei, não, é 37. Ele falou, não, é 40. Aumentou 3. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Com 37 já tava difícil, com Imagina 40 com 40. Piorou. Mas, e mesmo assim, missão dada é missão cumprida, né? Isso, e aí a gente foi, e aí houve uma pressão, não vou dizer uma pressão externa, assim, mas a gente começou a mandar estudos pro Corpo de Bombeiros, mandar questionamentos, e no final do ano passado foi alterada a legislação que não obrigava mais a ter 2 escadas e sim uma escada só. Então, a partir desse momento, a primeira etapa já estava concluída. Que era o quê? Que esse projeto ele veio à tona agora, com audiência, mas é um projeto que a gente vem trabalhando já tem bastante tempo. Sabe, é um projeto que a gente brinca, era o projeto mais sigiloso que a gente tinha. Só verdade. Eu e o Matheus, dentro da nossa empresa, que são 12 colaboradores, só nós 2 tramitávamos com esse projeto. Muito proibido, parecia. Ninguém sabia, porque a gente não sabia até o grau de confidencialidade que a Monte Belo queria com esse projeto, para não criar uma alarde, enfim. Então a gente tratou ele com muito cuidado, assim, e a gente levou... Tanto que o primeiro projeto do Abruzzi, que foi quando eu tentei passar, a gente não tinha mudado a legislação ainda, eu falei, eu vou tentar passar com uma escada. Vou botar um monte de sistema. Falei pro Nenê, eu vou tentar aprovar com uma escada, vou botar um monte de sistema. E ele, não, vamos ver se aprova. Mandei, só que a gente não queria anunciar que era da Monte Belo o prédio. E eu fiz o projeto do meu nome. Então, em tese, existe um prédio de 40 andares que eu ia construir. Então,
Eu sou quase dono, daqui a pouco eu vou reivindicar uma unidade pra mim. Ah, mas a olha, cobertura. tá valendo, né, Rafael? Porque, poxa, o cara conseguir mudar a legislação do Estado, cara. E aí entrou, lógico, reprovou, veio poucas correções. Quando veio pouca correção, a gente se animou. Porque a gente olha no sistema, daí a gente vê o número de correções e sai. Eu falei, seus 5 ou 6 correções. Eu falei, nossa. Não é uma coisa tão impossível assim. Vai passar. Daí quando a gente olhou, as 5 barbadas de fazer e uma. Deve ter 2 escadas. Eu falei, cara. Daí falei pro Matheus, cara, a gente não tá. E a gente batendo cabeça, daí conversando direto com o Pablo em Pelotas. E aí chegou aqui no final do ano passado, a gente conseguiu. Foi novembro, no final de novembro, se não me engano, início de dezembro. Foi alterada a legislação. Daí se permitiu fazer com uma escada só, e aí eu entrei com a Bruze, realmente com o nome da Montebello, aí alinhado. Teve uma correção, tivemos uma notificação de correção só, aprovamos um prédio de 40 andares, a gente aprovou em 4 meses. Caramba. Então foi bem rápido assim. Também. A aprovação tá plena, fizemos alguns ajustes, estraguei o projeto do Alberto novamente. Uma parte que era para ser uma loja, a gente teve que tirar para criar um corredor com uma saída de emergência a mais. Então, são coisas que a gente brinca que estraga o projeto, mas nunca houve uma objeção de dizer, não, a gente não vai fazer isso. É bem aceito. Lógico, a gente discute para impactar o menor possível. Mas tudo é aceito, então não é nada negligenciado. Dizer assim, não, mas isso aqui não foi feito. Não, tudo que a legislação pede foi feito, tanto que foi analisado e aprovado, está 100% aprovado. É um prédio muito seguro, então? Não, extremamente seguro. Tem esse prédio todo ele vai ter detecção de fumaça em todos os corredores. Então, a detecção de fumaça vai ter... Hoje o acionamento, voltando ali um pouquinho na questão na escada pressurizada, que eu falei que quando a gente quebra o alarme de incêndio, que dispara o alarme de incêndio, que entra a pressurização, no Abruzzi ele vai ser automatizado. Ele detectou fumaça, automaticamente ele já vai acionar a pressurização da escada. Então, ele tem um plus a mais de segurança, assim. A gente vê que é um prédio que as portas corta-fogo, geralmente são usadas portas com resistência de 90 minutos. A do Abruzzi são todas portas com 120 minutos de resistência. Ah, que massa! Então, a gente chama de cápsula, a parte da escada ali, onde fica, que é uma cápsula de sobrevivência mesmo. Não entra fumaça, não? Não entra fumaça e tem 120 minutos de resistência ao fogo. Então, mesmo que a pessoa não consiga... já chegou? Sim. Então, 2 horas para a pessoa conseguir um socorro, né? Então, a gente, com espaço para cadeirante, espaço específico para cadeirante, com alarme específico para cadeirante. Então, hoje, em quesito de segurança, assim, de prédios residenciais, podemos dizer que é um dos prédios mais seguros que nós vamos ter no litoral aqui. Que legal. Cara, eu fico muito feliz em saber disso, assim, saber que é pioneiro, conseguir essa façanha que tu conseguiu, e acredito que vai ser um marco também para nossa história de Torres, da Montebello, a tua, meu Deus. Não, para nós, a gente trata como marca, né? A gente tivemos projetos com grandes dificuldades, mas esse, ele tinha uma nuance a mais, assim, porque era um projeto muito... que a legislação praticamente nos engessava de fazer esse prédio, né? Porque eu acredito que se fosse colocar 2 escadas, até que ponto, economicamente falando, valeria a pena para Montebello, né? Sim. Porque tu perderia uma área, uma metragem quadrada muito grande por pavimento. Então... e a gente sempre procura ter esse zelo, né? De olhar para Montebello como nossa também. Claro. Sabe? Por essa história que nós temos com a Montebello há muito tempo, a gente procura fazer a coisa mais certa possível, totalmente dentro da legislação. O Abruzzi não precisaria ter a detecção, mas a gente supracitou, botamos mais coisas do que precisava, porque a gente entendeu que poderia ter isso. E o primeiro é um teste também, né, Rafael? Sim. Vai ser sempre um teste, a primeira novidade, assim. Então, e a questão da construtora sempre receber de braços abertos essas novidades. Vamos botar detecção. Coloca detecção. Mas vamos interligar. Vamos fazer assim. Então, isso é muito legal. Nos dá essa liberdade, né? Claro, com certeza. E depois dessa baita novidade, ainda depois dos 40 andares, o Rafael não parou por aí. Agora ele tem um projeto, assim, gente, que também é astronômico, gigantesco, assim, que para nossa cidade também é um grande marco, que vai trazer, com certeza, muito... Tem a agregar muito no nosso turismo, que eu quero deixar para ti, pode anunciar. É um projeto que a gente iniciou, eu busquei informações sobre algumas empresas em 2019, que é sobre o teleférico. Teleférico, minha gente. Teleférico em Torres. Que há anos que é falado, então, Torres tinha que ter um teleférico, E aí, aquilo um dia me chamou a atenção, eu conheci uma empresa, Global Conecta, da região metropolitana de Porto Alegre, e eles trabalham com uma empresa chamada Poma, é uma empresa da França, é uma das líderes no setor de teleféricos no mundo, tem teleféricos em vários lugares do mundo,
E aí existiu um contato deles com a prefeitura no Tecnopuc, no evento que teve no final de novembro de 2019, e compraram a ideia. A prefeitura comprou a ideia no sentido de dizer que é legal, é viável. E a partir disso se formou um grupo de estudo, do qual eu faço parte. Então tem os técnicos da Poma, que é o Thiago, que hoje ele tem um conhecimento muito amplo nessa área de teleféricos. Ele é um cara que entende muito de teleférico mesmo. E é um cara que tem ligação direta com a empresa esta Poma, que é uma empresa francesa. Aí é um corpo técnico formado por biólogos, porque existe toda uma questão da preocupação com o impacto, né? Porque é bom tu falar onde é que seria esse teleférico. O projeto inicial dele seria do Morro do Farol até o Morro da Guarita. Show. Mas existem as questões legais agora, das PPPs, que está saindo das privatizações dos parques, das parcerias privadas com os municípios e o Estado. Eu acho que o Parque do Entebezinho, se eu não me engano, entrou nessa linha. Então, existe uma preocupação de esse teleférico iria hoje, como ficaria futuramente isso para uma PPP, e está sendo mudado o trajetório dele, está sendo repensado o trajetório. Então, o trajeto dele seria a reformulação de toda a escola cenecista, com um projeto bem audacioso, assim, um projeto muito legal. Que hoje está abandonado, Que hoje está abandonado, que é um marco vergonhoso até para nossa cidade. Pra quem vai, pra quem não sabe, quem conhece hoje, na subida do Farol ali à direita. Era uma antiga escola que tinha ali. Isso, uma estrutura gigantesca, uma arquitetura bonita, porque é uma arquitetura antiga, então se reformaria aquilo ali, partiria dali, iria até a Praça da Lagoa do Violão e voltaria. Imagina. E a interferência que daria isso aí seria mínima, porque uma das preocupações não é só tu instalar um teleférico, jogar um teleférico ali e as pessoas lucrarem com isso. Lógico, tem que lucrar, mas tem toda a questão ambiental, e não só ambiental diretamente, mas da própria poluição visual que isso causaria, né? Isso. Então, um dos principais pontos que a Poma, junto com o Thiago da Global, que eles pensam muito, é a questão estética. Porque não adianta tu fazer um passeio legal de teleférico, mas tu não tirar uma foto de frente do teleférico, porque é muito feio, porque tem um monte de torre. Mas então, atrapalhar a vista do parque. Isso. Então, tu ganha de um lado e perderia de outro. Então, eles procuram... o estudo é um estudo demorado, está sendo bem elaborado, mas para que tenha o mínimo possível de torres, para que visualmente isso fique extremamente agradável, tanto para quem está andando no teleférico, quanto para quem está observando, né? Então, isso não é algo que vai te agredir, assim. E é um equipamento totalmente verde, né? Ele não é usado óleo, ele tem energia fotovoltaica. Ele é super sustentável. Moderno. Sim, é sustentável. As gabines são dimensionadas, maiores, menores. Hoje, BMW, Ferrari, Lamborghini, tem gabines específicas deles em países como Suíça, nos Alpes suíços, a Poma, que coloca na Itália, tem gabines da Ferrari. Então, a gente vê hoje que as empresas têm investido nisso, até porque tem um retorno. Tu pode ter uma gabine tua ali para disponibilizar daqui a pouco para os teus clientes. Então, isso é um projeto audacioso, mas que é viável, não é algo utópico, assim, que a gente traz, que talvez a gente é executável, né? E o que tu poderia citar de vantagens para nossa cidade isso? Eu acredito que a gente, vamos supor que um ticket médio, vamos jogar alto aqui agora, eu não tenho números para dizer exatamente, mas vamos supor, eu acho que hoje em Balneário Camboriú tem em torno de R$60. Um passeio. Acho que um passeio ali no Parque Interpraia, se eu não me engano que é o nome, né? Uma pessoa que, muitas vezes, a pessoa que talvez não tenha os 60 para andar, mas ela vem para ver. Então, tu chama a gente para a cidade. E o projeto não é só o teleférico. Foi pensado um jardim botânico dentro do Parque da Guarita, um museu oceanográfico dentro do Parque da Guarita. Hoje, se a gente for ver, isso são números que a Poma, que a Global Conecta nos trouxe aqui, tu tem poucos lugares quando tu pega animais marinhos machucados, tu tem 2 lugares no nosso litoral. Tu tem o Seclimar, aqui em Imbé, e depois tu vai ter em Rio Grande. Então, Torres teria um lugar para recuperação de mamíferos. Ai, que legal. Então, as crianças poderiam ver aquilo ali. Então, não seria só o teleférico, seria um complexo de coisas que envolveria o teleférico. O projeto Jardim Botânico é lindo. Imagina. Então, tudo isso são coisas viáveis, que não iriam impactar. Tanto é que os estudos estão sendo conduzidos por biólogos, que existe uma grande preocupação, né?
Até porque a Europa, e a gente vê recentemente a preocupação da Europa com a própria Amazônia, a gente vê que então eles não querem só mandar um equipamento para cá para ter lucro, sendo que iria poluir ou iria degradar o meio ambiente, né? Então existe uma preocupação ambiental muito grande por trás de tudo isso. Então teriam várias atrações no entorno disso, então traria muita gente. Talvez a pessoa que não vai andar no teleférico, mas ela vai no Jardim Botânico, sabe? Vai ver os animais que estão em recuperação, vai no Museu Oceanográfico. Então, tu teria atrações para as pessoas. Mas o teleférico, acho que todo mundo ia querer andar, né? E para nós é o mais lindo de todos. Não, mas com certeza, né? O nosso turismo também precisa muito, tem muito para evoluir, muito para acontecer. Sim. A gente está, na minha visão, ainda muito atrasado em relação a grandes outras cidades, né? Mas Torres merece. Sim, não, merece muito. E o próprio pessoal da Global, assim, eles têm um portfólio muito grande, não só o teleférico, mas eles também são representantes de uma empresa holandesa de rodas gigantes, que a gente tem em Balneário Camboriú, que muita gente sai daqui e todo mundo tira foto em Balneário Camboriú da roda gigante. Então, eu já fui 2 vezes a Balneário, tirei foto da roda gigante, nunca andei. Mas tirei foto. Então, é algo que chama atenção, né? Então, a Global, eles têm um portfólio maior de projetos, assim, e eles têm um carinho muito grande por Torres, assim. A gente vê que... Porque Torres, visualmente, agrega muito, né? Então, imagina tu percorrer com um teleférico por cima da Lagoa do Violão, tu conseguindo contemplar o Morro da Guarita e o próprio Morro do Farol. Então, sabe? É surreal, assim. É surreal. Bah. Então, é um projeto que está sendo trabalhado aí já desde 2019, são bastante profissionais envolvidos. Tivemos uma reunião em Torres com uma associação aqui, até o representante da Actor participou, já teve várias reuniões com a prefeitura. Então, é um projeto que não é só o cara vem ali, paga, coloca o teleférico. Não. Vai embora e ganha, leva envolve muita coisa. Porque a gente quer entregar muita coisa para o município, né? É quase uma dívida de honra nossa com o município, pelo que o município nos oferece. Claro, não adianta só tu pegar, construir prédio, construir comércio e não trazer isso pro turismo, né? Agregar muito pra cidade. É a mesma coisa vocês fazer um prédio lindo e na frente tem um canteiro totalmente arrebentado. Sabe, a gente olha, as construtoras, quando adotam esses canteiros, olha como funciona. O exemplo maior é aquele deck na frente do Parque do Balonismo que a Montebello adotou. Sabe, todos os dias, quando eu tô indo embora pra casa, tem alguém tirando foto ali. É verdade. Todos os dias eu passo, sempre tem alguém de manhã e final da tarde tirando. Por quê? Porque ficou lindo. E são projetos menores que a gente consegue executar com mais facilidade, mais agilidade, né? Claro que esse, hoje em dia, ele tá em pauta, mas é uma coisa que vai demorar muito tempo pra acontecer, né, Rafa? Mas a ideia... Não é impossível. Não é impossível. A gente já mostrou que é possível. Sim. É possível sem a gente querer destruir, né? Na verdade, a gente vai construir mais coisas que vai agregar ao meio ambiente. Que legal. É muito bom saber que estou saindo nesse caminho, até na construção civil, né? A gente evoluiu muito, nossa cidade também deve muito à construção civil e ainda agregando com o turismo mais ainda. Sim. Show. Rafa, para nós finalizar, queria que tu deixasse o Instagram de vocês, da Apaga Incêndio, deixasse tua mensagem. Agradecer, né, pela oportunidade de estar explanando não só pelo serviço que nós prestamos para Montebello, né, mas pelo serviço que nós prestamos a nível de estado, né? Eu presto serviço no estado inteiro. Inclusive, amanhã eu tenho uma equipe indo para Cachoeira do Sul executar uma obra lá. E é uma oportunidade, é um canal que eu sei que atinge muito, tem uma abrangência muito grande, né? A gente acompanha já tive a oportunidade de participar de um diário de obras, no DICAPRI, se eu não me engano. Foi a entrega, a vistoria da execução do projeto do DICAPRI. Procura aí no YouTube, DICAPRI, projeto de incêndio, alguma coisa assim. Isso, antes da vistoria, a gente fez antes da vistoria final dos bombeiros, a gente faz uma pré-vistoria e foi na pré-vistoria. Agora a gente tem que fazer um diário de obra da como é que se fala? Quando o projeto vai para os bombeiros, como é que a gente entrega isso? Como é que ele chega lá? como ele é concebido. É verdade. Então, o Instagram da Apaga Incêndio, @apagaincêndio. Através desses canais, ali tem os informativos da nossa empresa, alguns informativos que a gente bota sobre segurança também, a própria segurança de forma geral, né? E agradecer mais uma vez, né, o espaço aqui, a confiança da Montebello, né, que citou no início ali, né, que a gente é um dos parceiros mais antigos, se não o mais antigo, porque desde a concepção do primeiro projeto, o Ney nos procurou pro edifício Montebello, e já renovamos muitas vezes projeto, já renovamos alvará do Montebello, e é uma via de mão dupla. Por quê? Porque a gente procura oferecer o melhor serviço e a Montebello recebe isso de braços abertos, né?
Porque eu já tive clientes fora do nosso eixo aqui, que muitas vezes nos balizavam. Só pode fazer até aqui. Sabe? Isso nos engessa muito. Ou não te dá condições de trabalho. Dizer assim, já tem que investir tanto em incêndio. Vai dizer, mas eu não tenho o seu orçamento para fazer isso. Exatamente. Não tem como. Então, a gente procura fazer tudo que a gente propõe, sempre foi tudo muito bem aceito. Algumas inovações que a gente já trouxe também foram muito bem aceitas, assim, de melhorias, né? Que aumentava até o custo, mas melhorava a qualidade. Antigamente a gente tinha a questão do que o alarme de incêndio de vez em quando disparava sozinho, por uma instabilidade do alarme. A gente trouxe centrais mais modernas hoje, e a Montebello abraçou a ideia e hoje trabalham com centrais aí super modernas, que o Renan, parceiro da Montebello, aqui instala e a gente acompanha sempre, né? Não dá mais susto nos moradores. Não dá mais susto nos moradores, que acontecia muito, o pessoal Nossa, desligava. ligava, o alarme tocou. Não é incêndio. Final de ano era sagrado. A gente já esperava que alguém ia ligar, porque em algum ponto ia disparar um alarme de incêndio por uma queda de luz. Isso era muito comum. E hoje, muito menos, porque a gente conseguiu introduzir, né? E essa tecnologia, se custa um pouco mais caro, custa. Mas até onde isso vale a pena para o cara disparar o alarme 3 horas da manhã, eu vou lá e desligo o alarme, para ele não tem problema. Mas depois ele vai pensar assim, Montebello botou uma central aqui, que é uma porcaria que me dispara 3 da manhã, né? Sabe, no outro dia ele vai estar batendo aqui. É Montebello, não é do Rafael, viu? Ainda bem que é o Rafael que sugere e coloca pra gente. A gente melhorou, trouxe uma qualidade melhor e isso tudo é sempre muito bem aceito, né? Que bom. E se tu tá aqui até hoje, porque teu trabalho também é muito bom, né, Rafael? 27 anos de empresa quase, e ele tá lá desde o primeiro prédio ainda. Então, tá aí a credibilidade dele. Rafa, quero te agradecer mais uma vez. Fica aqui o meu compromisso de gravar um diário de obra de novo, pra mostrar lá como é que é feito esse processo todo. E, enfim, gratidão aí a toda a tua equipe por todo o esforço com a gente também. Obrigado. Quero pedir aí, quem vocês ficou com dúvidas, quer saber como é que encaminha o teu alvará pros bombeiros do teu empreendimento, da tua loja, da tua indústria, pergunta aqui pra gente que o Rafael responde também. Obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo Diário Cast. Tchau.